Olha só, em um movimento que abalou as estruturas políticas e também militares, é isso mesmo. Estou falando para você dos militares do Brasil. A recente prisão do general Braga Neto e também a nomeação do Flávio Dino ao poderoso STF acendem debates fervorosos sobre rumos da instituição brasileira e também sobre a política do Brasil agora, tanto para 2025 quanto para 2026. A queda de um general que pode mudar completamente os rumos políticos do Brasil e sim, o Barba que está sofrendo uma debandada de seus aliados políticos, tanto do Congresso Nacional, a imprensa também que está caindo fora. Há quem diga que os militares também estão ensaiando pular fora do barco. Eu vou dizer uma coisa para você. Você confia no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas, nos homens dos botões dourados? Você também perdeu o encantamento e aquele romantismo de que essa turma um dia poderia salvaguardar o Brasil? Sim ou não? Coloca para mim aqui. Você acha que eles merecem uma segunda chance caso revejam seu posicionamento político? Coloca para mim aqui nos comentários. É sobre isso que nós vamos falar agora aqui no Expresso Notícia Nacional. Vamos lá. Olha só, é muito importante que você dê o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo vídeos novos todos os dias aqui no nosso canal. É importante sua interatividade por 2 pontos. Primeiro, porque você ajuda o Brasil. Todo like, compartilhamento, comentário e inscrição que você faz aqui no canal, é claro que a plataforma compreende que o povo brasileiro quer saber mais sobre o que está acontecendo no Brasil verdadeiramente, não quer ser informado pela Globo, pelo consórcio de veículos de imprensa. Então a plataforma passa a notificar mais brasileiros. Um segundo ponto importante, claro, você aí na sua timeline, no seu celular, quanto mais você se interage conosco, mais conteúdo verdadeiramente de direita, conservador, patriota, sem viés, sem patrocínio do governo Lula, chega para você sem interferência. Vamos lá? A queda de um general, apurando aqui as informações, apurando com deputados, com senadores, apurando com colegas de informação da imprensa. Nós estamos trazendo para vocês aqui um seguinte, relembrando, por exemplo, no último dia 14 de dezembro de 2024, o general 4 estrelas Walter Braga Neto, que foi detido pela Polícia Federal, tornando-se o primeiro oficial de tão alta patente a ser preso no Brasil. A acusação? Suspeita de participação em o que eles chamam de uma tentativa de golpe de Estado. A prisão de Braga Neto mobilizou aliados do ex-presidente Bolsonaro, que veem na detenção do militar uma clara tentativa de intimidação e também desmonte das forças conservadoras no país. A vista do comandante do Exército ao general detido apenas reforça, de que a gravidade e a tensão que permeia o alto comando militar parece mesmo estar se intensificando para o conservadorismo e contra esse governo que, repito para você, está sofrendo uma debandada. Eu vou aqui falando, você vai ouvindo, mas eu quero o seu comentário aqui. Deixa eu sentir, e também os demais jornalistas brasileiros querem saber. Todas as vozes conservadoras no Brasil, ela quer saber: o povo brasileiro daria uma segunda chance para o Exército? O povo brasileiro entende que, sob o comando do general G. Dias, que deveria estar na cadeia pelos atos do dia 8 de janeiro, ter sido responsabilizado, já foi provado que ele omitiu a segurança da Praça dos Três Poderes e que ele sim era o general 4 estrelas que deveria estar preso. Você consegue separar as coisas? Uma coisa é a caserna brasileira, outra coisa são os militantes petralhas que tem para todo canto, inclusive
vive manchando a farda verde oliva e os homens dos botões dourados, ou você não acredita mais? Eu quero saber a sua opinião. A ascensão de Flávio Dino também vem com muita força a partir de agora, porque muito estão preocupados os compatriotas combatentes no Congresso Nacional, nossos deputados, nossos senadores de direita que de fato estão representando o povo, dizendo que o Flávio Dino é uma espécie de carta na manga, de trunfo em relação a tudo isso. 2 pontos importantes: Flávio Dino nomeado não só para poder segurar a barra do PT e as lambanças do governo, mas também para, assim como ele tem um viés comunista, colocar uma pá de cal em cima do exército. Um país com a imprensa comprada, judiciário dominado, a esquerda fortalecendo e comprando parlamentares no Congresso com as emendas parlamentares, e um povo sem exército brasileiro, viramos Venezuela. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Então, paralelamente à aprovação de Flávio Dino para a Suprema Corte Brasileira, com 47 votos favoráveis, 31 contrários, levantou uma série de questionamentos. Críticos apontam que sua indicação é estritamente política, colocando em xeque a imparcialidade da mais alta corte do Brasil. Deputados, senadores e também a oposição se manifestaram a preocupação da politização do judiciário e, o pior, colocando um comunista declaradamente com o poder da corte na mão, o poder da caneta, que pode a qualquer momento mudar o jogo. Isso foi um grande debate. Um plano bem arquitetado? Bom, analistas conservadores sugerem, é aqui que está o ponto. Enquanto você vai comentando aí, eu vou comentando aqui com você. Analistas conservadores sugerem que esses eventos não são isolados. A prisão de militares de alta patente, nomeação de figuras alinhadas ao governo para posições-chave no judiciário indicam uma estratégia deliberada para enfraquecer a influência militar e também consolidar o poder em mãos específicas. A presença de Flávio Dino na corte brasileira é vista por muitos como a última peça de um xadrez político destinado a transformar as Forças Armadas em meros espectadores e também desprovidas de uma voz ativa nas decisões cruciais do país. É isso mesmo, minha gente. Então, toda essa movimentação de ter generais alinhados com a esquerda, os generais politicamente posicionados à direita na cadeia, além de Mauro Cid também, o coronel imediato, assessor de ordens direta do presidente Bolsonaro, e outros militares presos, detidos, não é? O Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal mostra essa importante ação da esquerda para destituir as Forças Armadas de uma vez. Sem apoio popular, Bolsonaro diz que nunca mais fala em colocar general, militar do seu lado. Também está decepcionado com as Forças Armadas. Já falou isso, Bolsonaro. Mas não quero nem saber de general e de exército. Qual é a sua opinião? Coloca aqui para mim. Reações e advertências. Políticos de direita alertam para as consequências dessa movimentação. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou, entre aspas, o exército perdeu a chance de ficar do lado do povo e agora sente o peso de sua conivência com o sistema. O jornalista Guilherme Fiuza também declarou que Flávio Dino no STF é a última peça do xadrez para transformar os militares em serviçais de esquerda. Que pancada do Guilherme Fiuza. Essas declarações refletem uma crescente preocupação com o futuro das instituições democráticas e também a liberdade de expressão. Muitos estão dizendo o seguinte: nós não podemos comemorar sem um exército forte, sem um exército, ainda que seja imparcial politicamente, mas não alinhado com a esquerda, pelo menos, e que não se deixa ser intimidado por um judiciário completamente autoritário, o povo brasileiro também perde, porque nós ficamos desguarnecidos, de certa forma, né? O caminho à frente com o avanço desse projeto de poder, a pergunta que permanece é:
quantos mais serão perseguidos e silenciados? A intimidação contra os militares pode ser apenas um começo de uma escalada ainda maior contra qualquer um que se oponha ao regime instalado em Brasília. A história mostra que quando os que deveriam proteger a liberdade se calam, o preço a ser pago é alto e cobrado em liberdade e soberania. Isso, então, talvez explica o que eu disse para você no começo e a pergunta que eu fiz. Estaria a caserna brasileira e os generais e outros militares mudando de oposição? Estariam eles abandonando o barco porque eles sabem que se eles continuarem apoiando esse regime, daqui a pouco nem eles terão vozes mais? Tornariam, como o Guilherme Fiuza falou, sendo sucateados, porque não haverá mais investimento nas Forças Armadas, não haverá treinamento, não haverá investimento no serviço de inteligência. Os jovens que deveriam se alistar para o Exército perdendo a paixão, você sabia que isso está acontecendo? Perdendo a paixão. Os jovens não querem seguir carreira no Exército, porque um jovem minimamente informado e instruído em casa hoje percebe que o Exército está se tornando um instrumento serviçal de um governo comunista no país e não tem futuro. Ou seja, o que é que você acha? Que eles vão abandonar também esse governo e ocuparão a sua posição de destaque na nação, salvaguardando a Constituição Federal e se colocando à disposição do povo brasileiro? Uma outra pergunta: você perdoaria o Exército por tudo que aconteceu? Quero saber a sua opinião. Eu sou Rodrigo Alvarenga, esse é o Expresso Notícia Nacional, prometendo voltar daqui a pouco com muito mais informação para você. Até já.